Então está escrito: tomai também a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Então levante a sua mão e fala assim: eu sou uma mulher com espada. E a outra é esta que está do meu lado. Serviu para treinar. Vamos lá? Fala: eu sou uma mulher com espada. E a outra é você que está do meu lado. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Podei-vos assentar. Está escrito assim em Efésios, como eu disse, capítulo 6, versículo 17. Tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, queridas, mulheres com espada é um tema muito compatível, é um tema muito inspirador. Eu creio até desafiador para nós, mulheres dessa geração. A definição mais lógica que eu encontrei para mulheres com espada é mulheres que combatem revestidas pelo poder do Espírito. Mulheres que combatem revestidas pelo poder da palavra do Espírito. Resumindo isso, o que é uma mulher que combate preparada ou que combate revestida pelo poder do Espírito? É uma mulher completa. Amém? É uma mulher inteira. Não é uma mulher aos pedaços. Não é uma mulher quebrada. Não é uma mulher que é só um pozinho. Mas é uma mulher inteira. Uma mulher completa. Então nós estamos em combate direto. Direto. Esse tempo que nós vivemos, nós estamos com grandes desafios. Porque nós estamos em meio às crises dessa era. É ou não é? Nós estamos de frente às crises desta era, que não afetam apenas aquilo que está do lado de fora da nossa vida. Nós temos sido afetadas, na maioria das vezes, por aquilo que mexe do lado de dentro, que atinge principalmente os nossos sentimentos e as nossas emoções. Nós estamos numa era em que nós temos que guardar os nossos sentimentos, em que nós temos que proteger as nossas emoções. Nunca houve um tempo de mulheres tão obcecadas pela aparência. Está errado? Não. Mas o falar de obcecar está. Não é errado nós cuidarmos da aparência, nós precisamos. Precisamos estar com os cabelos bonitos, com a pele bonita, com a maquiagem bonita, o sapato mais lindo. Nós precisamos disso. Mas nós não podemos ser obcecadas por isso. E nós então vemos um tempo em que as mulheres se tornaram obcecadas pela aparência. E isso, queridas, vem extinguindo a nossa força. E isso de alguma maneira vem tocando ou vem sugando a nossa sabedoria. Por estar muitas vezes tão obcecada pela aparência, nós temos perdido a autoridade que Deus nos confiou. Então muitas vezes nós encontramos com mulheres que perdeu completamente o seu equilíbrio. Há milhares e milhares de mulheres que estão desequilibradas. E o que mais coopera para tudo isso? O que mais coopera para esse desequilíbrio que manifestou diante desses desajustes? O que mais coopera não é a presença do inimigo, pode ter certeza. Porque às vezes você vai dizer assim: nós temos um inimigo, está combatendo sempre contra nós, está diretamente diante de nós, ele está sim. Mas o que mais cooperou para o desajuste, para tudo isso que nós mulheres estamos vivendo, e muitas delas desequilibradas, não é a presença do inimigo, mas é a ausência da intimidade com o Espírito Santo. Isso tem sido o maior prejuízo no nosso meio, a perda dessa intimidade, a perda dessa comunhão com o Espírito Santo. Enquanto muitas vezes estamos obcecadas por tantas coisas, nós temos perdido o caminho do secreto com Deus. Nós temos nos desviado desse caminho do secreto. Então essa ausência da intimidade com o Espírito Santo, ela tem provocado distúrbios na vida de muitas mulheres. Ela tem provocado desequilíbrio. Então nós trocamos o secreto pelo exposto. Nunca houve um tempo em que as mulheres estão tão expostas de todas as maneiras. É ou não é?
Então nós vivemos um tempo em que nós deixamos de buscar o secreto e estamos nos expondo. Então um tempo que o exposto, que a exposição se tornou algo que parece que vai validar cada mulher. Mas nós sabemos que não é bem assim. Então nós não podemos encher, nós não podemos preencher nenhuma área da nossa vida com qualquer presença. Fala isso. Eu não posso preencher nenhuma área da minha vida com qualquer presença. Por quê, queridas? Porque daquilo que você se enche é daquilo que te conduz. Como que eu vou explicar isso para você? A Bíblia diz que Jesus, ao ser batizado, desceu sobre ele uma pomba em forma do Espírito Santo e encheu Jesus do poder do Espírito Santo. E logo em seguida a Bíblia diz que Jesus foi conduzido para o deserto pelo Espírito. Então Jesus estava cheio do Espírito e ele foi conduzido para o deserto pelo Espírito. Quem conduziu Jesus? O Espírito. Então daquilo que Jesus estava cheio, ele foi conduzido. Então se nós enchemos a nossa vida com qualquer presença, se nós estamos preenchendo a nossa vida, se nós temos sido conduzidas pelos nossos desejos, então não vai ser o Espírito que vai nos conduzir, mas vai ser os nossos desejos que vão estar à frente da nossa vida, nos conduzindo. Então daquilo que você se enche, é daquilo que te conduz. Então se o Espírito Santo, ele está pleno na sua vida, se ele tem achado lugar na sua vida, você vai ser fortalecida. Mas se dentro de você o que tem preenchido são os seus desejos, você vai perder discernimento, você vai perder autoridade. E não é uma autoridade qualquer, é uma autoridade espiritual para o combate. Então, amadas, nós precisamos revisar muito os nossos princípios e valores. Porque mulheres com espada é mulheres de discernimento, é mulheres de autoridade, é mulheres de sabedoria, porque a espada do Espírito é a palavra de Deus. E o autor de Hebreus vai falar que ela é a única que tem o poder de entrar na nossa carne e dividir a alma do Espírito, e dividir a carne do Espírito. Ela é a única. Então se dentro de nós o que está nos movendo são os nossos desejos, essa espada não está sendo efetiva na nossa vida. Ela não está dividindo, ela não está entrando na nossa carne. Ela não está sangrando a nossa carne, para que o Espírito possa prevalecer. Então essa conferência, ela nos posiciona num ambiente profético. Eu gosto muito de falar sobre profético. E quando nós estamos num ambiente profético, toda palavra que for liberada aqui, ainda que ela não sirva para você agora, ela vai servir amanhã. Ela vai servir uma hora. Por quê? Porque toda palavra liberada num ambiente profético, ela vai ter serventia. Se não for agora, vai ter no futuro. Então você não está aqui por acaso. E por isso eu entendo que o inimigo, ele ampliou os métodos dele para nos ferir. Por isso o inimigo, ele tem ampliado a maneira de nos ferir. Por quê? Porque ele se aproveita da nossa vulnerabilidade. Ele aproveita das nossas fraquezas. Aquilo que fica fora. Porque o inimigo, ele sabe que quando ele nos fere, nós vamos ser tiradas do combate. Porque ninguém ferido pode ir para o combate. Olha para um exército. Quando alguém se fere no exército, o que ele é colocado? Onde ele é colocado? De fora. Então por que o inimigo quer te ferir? Porque se ele te ferir, você fica de fora do combate. Você fica de fora da batalha. Então, queridas, eu preciso te dizer que você será conhecida por aquilo que você venceu, ou você será conhecida por aquilo que venceu você. Então é necessário que você se habilite com a palavra, com a espada do Espírito, que é poderosa para isso. Quando eu falo com você que você vai ser conhecida por aquilo que venceu, que você venceu, ou por aquilo que venceu você, lembra de Davi. Quando nós lembramos de Davi,
O que nós lembramos quando nós lembramos de Davi? Qual é a figura, qual é a mensagem que Davi passa? Quem ele venceu? O gigante, Golias. Então nós lembramos de Davi e nós lembramos como aquele que venceu o gigante. Mas quando nós lembramos de Sansão, o que nós lembramos? Dalila, é ou não é? Então nós lembramos de Davi por aquilo que ele venceu, mas lembramos de Sansão por quem venceu Sansão. Então você será conhecida por aquilo que você venceu, ou você será conhecida por aquilo que venceu você. Então não é hora de nós ficarmos de qualquer maneira, porque o que te vence geralmente te define. Fala assim: o que me vence geralmente me define. Então escuta, tudo na nossa vida precisa de definição. Tudo na nossa vida não pode ser indefinido, precisa de definição. E eu quero te perguntar, o que tem definido a sua vida? O que tem definido você? São os rótulos que você recebeu durante a sua vida? Ah, você é chata. Ah, você é irritante. Ah, você é muito baixa, você é muito gorda. Você é muito alta, você é muito magra. O que tem te definido? Os rótulos que te deram? Os traumas que te reprimem? Aquilo que você foi recebendo na sua vida que te traumatizou? As perdas que te amarguram? Aquilo que você perdeu, que foi tirado de você? É isso que te define? O que te define é seu passado? Aquilo que você viveu, quem sabe te envergonhou? O que define você? Qual a sua definição? Porque a soma de tudo isso é capaz de te definir, mas não te define de uma maneira real. Isso tudo pode te definir fora da sua verdadeira identidade. A palavra identidade, a primeira sigla delas, as primeiras siglas é idem. Quando nós falamos de identidade na nossa vida, nós estamos falando que nós somos idêntico ao nosso Pai. Nós somos a cópia perfeita do nosso Pai. Identidade é isso. Nós somos a cópia perfeita do nosso Pai. Mas se você aceita um rótulo, se você aceita ser definida pelo seu passado, por um trauma, seja lá por que for, você vai ser definida por algo que está fora da sua verdadeira identidade. Então, amadas, Deus, Ele sabe como você saiu da sua casa. Deus sabe como você está aqui agora. Mas esse lugar que você está aqui, essa cadeira que você está sentada nela, não te define. O fato de você estar aqui não define quem você é. O fato de você estar aqui não define a sua identidade. Não define você. Então, saber quem você é pode te tirar de onde você não deveria estar. Repete comigo: saber quem eu sou pode me tirar do lugar onde eu não devo estar. Então, quem é você? Você precisa saber quem você é. Você precisa saber quem você é. Porque o momento em que você sabe quem você é, você vai descobrir também onde Deus te quer. É forte? Quando eu descubro quem eu sou, eu descubro também onde Deus me quer. Eu descubro para qual propósito Ele me chamou, para qual missão Ele me escolheu. Então, amadas, não é sobre o que você fez, não é sobre o que você faz ou deixou de fazer. É sobre quem você é. É sobre quem você é. Debaixo de quê? Debaixo da sua armadura. Se somos mulheres com espada, nós temos uma armadura. Temos ou não? Temos capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, cinturão da verdade.
Sapatos da preparação do evangelho, quem tem os sapatos da preparação do evangelho nunca fica parado, porque o evangelho é movimento. É movimento. Deus nos move pelo seu Espírito. Deus nos move pela sua palavra. Então, queridas, olha, você precisa saber quem você é. Não é sobre o que você fez, não é sobre o que você faz, não é sobre o que você deixou de fazer. Mas você precisa conhecer quem está debaixo dessa armadura. Preste atenção no que eu vou te falar. Naamã, ele era um grande general. Quem aqui já ouviu falar de Naamã? Levante a mão. Ou levanta que eu quero conhecer você que já ouviu falar de Naamã. Eu acredito que na maioria você já deve ter ouvido falar de Naamã. E a Bíblia diz que Naamã, com a sua armadura, do lado de fora da sua casa, ele era um general poderoso, aplaudido, reconhecido, invejado. Porém a Bíblia diz que do lado de dentro da sua casa, sem aquela armadura, ele era apenas um homem leproso. Do lado de fora, ele era invejado, ele era aplaudido. Do lado de dentro só sobrava para aqueles que estavam lá um Naamã leproso. E aqui eu quero falar que às vezes do lado de fora de casa nós somos empoderadas. Do lado de fora de casa nós somos reconhecidas talvez no seu trabalho. Talvez onde que você frequenta, você pode ser aquela mulher vista como uma mulher poderosa, uma mulher reconhecida, que está ganhando batalhas, mas do lado de dentro, quem sabe só está sobrando a lepra. Quem é você por baixo da armadura? Quem é você? Então, após o dia de hoje, você jamais poderá fugir de você mesma. A partir dessa conferência aqui, você jamais poderá fugir de você mesma e da história que Deus escreveu para você. E eu queria te sacudir nessa hora e falar isso com você. Acorda, desperta, mulher com espada. Porque depois de hoje, você nunca mais vai poder fugir da sua história em Deus. Já está escrita. Então, medos, culpas, aprovações ou reprovações, inadequação, preconceito. Muitas mulheres se perderam. E quando elas se perderam, dentro de uma culpa, dentro de uma rejeição, dentro de um trauma, dentro de um abandono, muitas mulheres se perderam nessa situação. E quando elas se perderam, muitos limites que não vieram de Deus, fala assim, muitos limites que não vieram de Deus, foram colocados sobre elas. E eu te pergunto, quais são os teus limites? Medo? Culpa? Inadequação? Reprovação? Preconceito? A pergunta que vai calar tudo isso na sua vida: quem colocou esse rótulo, esse limite sobre a sua vida? Quem colocou? Quem colocou os medos na sua vida? As culpas? Quem colocou a reprovação? Quem colocou o preconceito na sua vida? Quem os colocou sobre você? Porque se isso não foi colocado por Deus, por que você respeita? Por que você respeita algo na sua vida que não foi Deus que colocou? Que não foi Deus que estabeleceu? Por que você respeita seus medos? Por que você respeita suas culpas? Por que você respeita seus preconceitos? Sabe, queridas, as pessoas, elas procuram coisas em nós. As pessoas procuram os nossos defeitos. As pessoas procuram os nossos erros. E muitas vezes, sabe como nós vamos ser conhecidas? Muitas vezes nós vamos ser conhecidas pelo nosso pior erro. É ou não é? Aquilo que a gente cometeu, a gente já pode estar em outra vida, uma nova vida.
Mas às vezes tem alguém que ainda vai nos conhecer pelo nosso último erro, ou pelo nosso pior erro. As pessoas procuram defeitos em nós, as pessoas procuram erros em nós e colocam. Mas deixa eu te falar uma coisa: quando aqui dentro de nós não há crise, isso não pega. Quando aqui dentro de nós está sarado, isso não pega. Então, amadas, quem você está escutando? Qual é a voz que te direciona? Sabe por quê? Nós precisamos aprender a selecionar a voz que nós escutamos, as vozes que nós escutamos. Porque há muitas vozes falando. Você pode escutar a voz do outro, você pode escutar a voz do inimigo, você pode escutar a voz do eu, e você pode escutar a voz de Deus. No mínimo 4 vozes falam conosco. Mas selecione a voz que você está ouvindo. Selecione a voz que você está escutando. Você precisa selecionar as vozes que você escuta. Porque quando você seleciona a voz que você está escutando, você está definindo quem você é. Você está definindo quem você é a partir do momento que você seleciona quem você escuta. Qual é a voz que te direciona? Então é muito importante selecionar a voz que você está escutando. Você está definindo o que você vai viver a partir das vozes que você ouve. Olha como isso é sério. Eu defino o que eu vou viver a partir do momento em que eu seleciono a voz que eu estou escutando, a voz que está me dando destino. Então, se você para escutar qualquer um, você vai viver qualquer coisa. A partir do momento que qualquer um tem facilidade de te dar uma direção, você também vai viver qualquer coisa. Então não arrume a sua vida dentro do jogo de ninguém. Tem pessoas que vão jogar com você, vão jogar com seus sentimentos, vão jogar com as suas emoções. Então, amadas, não arrume a sua vida dentro do jogo de ninguém. Não arrume. Viver sobre a perspectiva do outro nos impede de viver o poder da palavra de Deus. Quando é a perspectiva do outro que está me conduzindo. Porque o outro vai procurar defeitos em nós. O outro vai procurar erros em nós. Então você se vê avançando. Pensa aí 1 minutinho, fecha seu olho assim, 1 segundinho só assim, ó. Você se vê avançando na linha do tempo da sua vida. Esse ano de 2021, você se vê avançando, porque se não está existindo avanço, o avanço que eu estou dizendo é crescimento, o avanço que eu estou dizendo é maturidade. Se não está havendo avanço, crescimento na sua vida, se você não tem vivido nada novo, você está precisando ressignificar o evangelho e o poder da espada da palavra de Deus na sua vida. Porque quando a palavra de Deus ela está ativa na nossa vida, a gente não deixa de crescer. A gente não perde na maturidade, não perde no caminho. Sabe, amadas, porque espada na mão de criança é um perigo. É ou não é? Uma arma poderosa, como uma espada na mão de uma criança, pode ser desastroso. Pode gerar danos. Então, o que tem feito você se mover? Você tem uma causa. Essa causa que faz você mover, você é capaz de morrer por ela? Você é capaz de dar a sua vida pela causa que você se move? É o Espírito que está te movendo. Nós estamos vivendo um tempo em que Deus teve que parar tudo. Sabe por que Deus teve que parar tudo? Um dos motivos. Porque a igreja dele, a noiva dele, aprendeu a se mover sem ele. A noiva de Jesus, a igreja de Jesus,
aprendeu a fazer muitos movimentos em que ele não estava presente. A igreja de Jesus aprendeu a fazer fogo sem ter fogo. É ou não é? E aí Jesus precisou parar, Deus precisou parar tudo. Então, o que te move? Qual é a causa que você vive por ela? Você tem movido em Deus? Isso fala de alinhamento. Isso fala de propósito. Isso fala de andar no centro da vontade de Deus. E aí eu entro nas estações da nossa vida. Qual é a estação da sua vida que você está vivendo? Qual é a estação de agora para você? Sabe por quê? Não se desalinhe da estação de Deus para a sua vida. Deus tem uma agenda com você. 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 O que eu quero dizer com isso? Tudo na sua vida está definido pelo tempo de Deus. Pelo tempo e pelo modo dEle. Se você se desalinha da sua estação em Deus, você não vai poder entrar no novo. Porque enquanto o seu coração fica no velho, você não tem oportunidade de viver o novo. Então não fique parada numa estação que Deus não está mais. Quando Deus chegou para Josué após a morte de Moisés, Josué capítulo 1, Deus falou com ele assim: ei Josué, sai dessa estação. Moisés, meu servo, está morto. Eu não estou agindo mais nessa estação que Moisés estava vivo. Eu estou agindo nesta que você está vivo. Então, amadas, se nós ficarmos desalinhadas, se nós ficarmos paradas numa estação que Deus não está mais, talvez, olha, deixa eu falar com você, talvez algumas coisas e talvez algumas pessoas precisam ficar na estação que acabou. Aquela estação acabou na sua vida, talvez coisas e pessoas vão ter que ficar nela. Mas eu posso te garantir uma coisa: você precisa prosseguir. Você precisa prosseguir. Você precisa prosseguir. Acabou para muitas coisas e acabou para muitas pessoas, e você prossegue. É uma estação nova para você. Então não permita que as suas emoções decidam seu destino. Vulnerabilidade, emoções desequilibradas. Não permita que as suas emoções decidam o seu destino. Sabe por quê, queridas? As nossas emoções, elas passam. Eu estou com raiva agora, amanhã eu posso acordar sem ela. Eu estou sofrendo uma perda agora, amanhã eu posso acordar sem ela. Eu posso estar feliz agora e amanhã amanhecer triste, angustiada, ansiosa. As nossas emoções passam. Mas aquilo que nós tomamos decisão a partir de uma emoção, fica. A decisão passa e a emoção passa e a decisão fica. Fica aquilo ou fica os resultados, as consequências daquilo que você escolheu na emoção. A emoção vai ir, mas a decisão vai ficar. A consequência vai ficar. Então agora eu vou começar a pregar. Vamos no livro de Juízes, capítulo 4. Eu te prometo, não vou demorar. Juízes, capítulo 4. Eu vou dividir essa história em 3 partes. Por que eu vou dividir em 3 partes? Para chegar onde o Espírito Santo quer conosco. Amém? Então eu estou começando a pregar agora, mas não preocupa não. Nós vamos ser rápidas, porque nós vamos dividir o que nós vamos ler aqui em mais 2 partes. Amém? Então, para essa primeira parte, o tema é... Está preparada para ouvir qual que é o tema da primeira parte? Deus nos deu espadas e não pedras. Deus nos deu espadas e não pedras. É a primeira parte.
Juízes, capítulo 4, versículo de número 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Azarote Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Queridas, nós estamos diante da história de Débora. Débora é uma mulher que fez história no meio de uma grande crise. Olha que poderoso. Uma mulher, na época em que as mulheres não poderiam ter voz. Em algumas casas as mulheres não podiam sentar à mesa para comer, nem com seu pai e com seu irmão. E essa mulher, no meio desse tempo, em que as mulheres quase nem podiam falar, se falasse com um homem, eram apedrejadas, excluídas, tidas como uma má fama. Mas Débora é uma mulher que fez história no meio de uma grande crise. Deus despertou Débora na época de uma guerra. Deus sempre vai despertar alguém no meio de uma crise. Se você quer ser despertada, diga: sou eu. Sou eu. Poucas querem. Mas Deus, sempre que há uma crise, Ele vai despertar alguém. E Débora, ela tornou-se evidência na época dos juízes. Mas semelhante à história de Débora, eu quero te dizer que é a sua história também. A sua história é semelhante à história de Débora. Você também tem uma história. Eu também tenho uma história. E eu te pergunto, você veio aqui para ouvir a história de quem? Qual é a história que você quer ouvir aqui? E eu quero te dizer que eu vou contar a sua história. A sua história. Então escuta. O Deus que escreveu a história de Débora é o que escreveu a sua também. O mesmo Deus que escreveu a história de Débora escreveu a minha, a sua, a nossa história também. Então o que faz essa mulher ser tão singular no seu tempo? O que faz essa mulher ser tão extraordinária, se tornar uma influência na sua geração? Quais são as características de uma mulher, olha que forte, que faz diferença em qualquer lugar, em qualquer geração? Eu quero descobrir isso, você quer? Então, queridas, há uma expressão muito comum no livro de Juízes. E a expressão é: tornaram a fazer. Tornar a fazer é igual repetir. O significado de tornar a fazer é repetir. O livro de Juízes fala que o povo de Israel, eles repetiam o que parecia mal aos olhos do Senhor. Israel caiu num ciclo destrutivo de fazer somente aquilo que aborrecia ao Senhor. Uma desordem.
caíram num ciclo destrutivo de fazer somente aquilo que aborrecia ao Senhor. Desordem. E a Bíblia diz que por isso eles eram punidos pelo inimigo. Então o livro de Juízes, ele gira em torno desses acontecimentos. E eu quero gastar um tempo nesse assunto, avaliando 2 comportamentos. Quantos comportamentos nós vamos avaliar? 2. Repita, 2 comportamentos. Fala o primeiro, desordem. O segundo, repetição. Meia dúzia falou, agora eu quero que todo mundo fale. Fala assim, nós vamos estudar sobre 2 comportamentos. O primeiro, desordem. O segundo, repetição. Quais são os 2 comportamentos? Desordem e repetição. Então esses comportamentos, será que algum deles é familiar para você? Será que algum desses comportamentos é familiar na sua vida? Geralmente nós mulheres gostamos de tudo muito organizado, com raras exceções. Nós gostamos de tudo muito organizado. Então, se você avaliar os seus processos, você encontra desordem e repetição na sua vida? Quando você vai avaliando as estações da sua vida, quando você vai avaliando os processos da sua vida, você encontra desordem e repetição? Nós precisamos analisar. E vamos analisar primeiro a desordem. Como? Quando começou? Pensa. Qual é a área da minha vida que está desorganizada? Como começou? Quando começou? Onde começou? Qual é a área que você desorganiza? E de repente, você está ali vivendo de novo, e de novo, o mesmo ciclo de dor. O mesmo ciclo de aperto. O mesmo ciclo de ansiedade. O mesmo ciclo de desespero. Qual é a área que você desorganiza? Você viu as meninas dançando aqui? Um exército, não foi? Quando você olha para um exército pode estar desorganizado? É rigoroso a organização no exército. Um exército, ele é organizado com rigor. Tanto que o soldado que não cumprem a ordem, ele é punido. Porque ordem é uma coisa que tem que ter no exército. É um requisito principal, é um requisito extremamente importante para que o exército não seja vencido no campo da batalha. Então escuta, ordem é um princípio poderoso. Ordem é um princípio muito importante. E eu quero dizer mais, a importância desse princípio geralmente passa o quê? Desapercebido. Mas eu quero falar algo para você, muito importante. Esse princípio, ele pode transformar qualquer área da sua vida. A ordem pode transformar qualquer área da sua vida. Gênesis 1:1 relata isso. A Bíblia diz que a terra era sem forma, vazia, trevas cobriam a face do abismo, havia apenas o Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas, sobre a face do abismo. E Deus então chegou e ele disse assim: haja luz, haja terra, haja água. Ele falou assim: luz, você vai ficar lá. Terra, você vai ficar aqui. Água, você vai ficar lá. Ele foi organizando, ele foi colocando tudo em ordem. Com a sua voz, com a sua palavra, ele penetrou o caos. Por isso a espada de 2 gumes penetra, queridos. Penetra, penetra, penetra. Penetra a nossa carne e divide. Espírito aqui, carne lá. A palavra de Deus penetra o caos na nossa vida, em qualquer lugar. A palavra penetrou o caos.
E aí ela organizou tudo, definindo o lugar de cada coisa criada. E aqui tem uma chave poderosa. Como é que você organiza o caos? Como é que você organiza aquilo que desorganiza na sua vida? Deus disse. Repita assim comigo. Deus disse. Fala de novo. Quem liberou a palavra? Deus. Foi Ele que disse. Então presta atenção. Não é a nossa voz que organiza o caos. Não é a nossa palavra, não é a nossa discussão, não é a nossa justificativa, não é a nossa desobediência, não é a nossa teimosia. Não é o que eu disse ou deixo de falar. É o que Deus diz. É a palavra de Deus que organiza o caos. É a palavra que Ele libera, que é o poder vivificador do seu Espírito na nossa vida. Só depois que Deus organizou a terra. Olha para você ver, aqui está um princípio poderoso. Eu vou fechar aqui. Só depois que Deus, Ele organizou a terra, Ele colocou tudo no devido lugar. Aí Ele criou o homem e colocou o homem para multiplicar. Então é fácil entender. É fácil entender. Antes. Repete isso comigo. Antes. Olha para você ver como que esse princípio é poderoso. Fala assim: antes que haja multiplicação, tem que haver ordem. Amadas, a improdutividade, quando nós estamos improdutivas, a improdutividade é resultado de desordem. Então, a área da sua vida que é improdutiva, aquela área da sua vida que não multiplica, não frutifica, não anda, parece que ela só anda para trás. A área da sua vida improdutiva é a área que certamente nela há desordem. Sabe por quê? Porque ordem precede multiplicação. Ordem resulta em progresso. Então escuta para a gente fechar aqui. A capacidade de Deus delegar o poder da multiplicação na sua vida, a capacidade de Deus delegar o poder da multiplicação dele na sua vida é proporcional ao seu nível de organização. Se você é desorganizada, Deus não vai confiar o poder da multiplicação na sua vida. Se você é desorganizada, Ele não lhe delega o poder da multiplicação. Se você é desorganizada, Ele retém o poder da multiplicação até que você se organize. Até que você aprenda a se organizar. É perceptível que pessoas desorganizadas, é perceptível que pessoas bagunçadas têm vidas bagunçadas. É ou não é? Olha para a vida de uma pessoa bagunçada. Olha para a vida de uma pessoa desorganizada. Então é muito fácil, mulher faz muito isso, né? É muito fácil a gente abrir o guarda-roupa da gente procurando um objeto, um óculos, um cinto, uma meia, um vestido. E a gente não acha o que a gente faz? Joga tudo para onde? Tira tudo, joga tudo no chão, joga tudo para fora, né? A gente desorganiza na maior velocidade. Mas para organizar, você consegue organizar na mesma velocidade? A gente desorganiza a vida da gente de um minuto para o outro. E a gente pensa
que vai conseguir organizar na mesma velocidade. Não vamos. Para desorganizar é rápido. Para organizar leva tempo. Num dia você pode bagunçar a sua vida inteira, mas num dia você não consegue arrumá-la. Então a bagunça que permitimos na nossa vida de um dia para o outro, não se arruma de um dia para o outro. Não se arruma. Nós podemos bagunçar as nossas vidas por impulso. Nós podemos bagunçar a nossa vida por prazer. Nós podemos bagunçar a nossa vida por ignorância, falta de conhecimento. A ignorância que eu estou falando aqui é a falta do saber, a falta do conhecimento. E nós podemos também desorganizar a nossa vida por comodismo. E até por preguiça. Você já viu aquela pessoa que fala assim: vou deixar de lavar vasilha só hoje, amanhã eu lavo. Essa roupa, amanhã eu lavo. Amanhã como é que tá? Acumulado. Acumulou. A gente acumula. A gente vai acumulando. Então, amadas, aqui as fraquezas, necessidades e carências que nós não enfrentamos, as fraquezas, necessidades, carências que nós não confessamos, que nós alimentamos ontem, elas vão provocar os pecados de hoje. Elas vão provocar os pecados de hoje. Então não ignore um comportamento que pode te escravizar. Não ignore uma carência, não ignore uma fraqueza. Não ignore, porque isso pode te escravizar. Há assuntos que nós vamos deixando enraizar na nossa vida. Nós vamos deixando enraizar até que nos tornamos técnicos naquilo. Você já viu aquelas pessoas que têm uma facilidade para mentir? Elas mentem até sem sentir. Tornou técnico naquilo. Tornou hábil naquilo. É ou não é? Tudo aquilo que a gente deixa enraizar, a gente vai ficando técnico. A gente vai ficando hábil naquilo. Peritos. Eu já ouvi muitas vezes alguém dizer assim: meu filho é perito em mentir. Meu marido é perito em tal coisa. Às vezes nós ficamos peritos em áreas da nossa vida que nos escravizam. Então não trate os comportamentos que te adoecem com a habilidade que você adquiriu. Porque às vezes você adquiriu habilidade para conduzir aquela fraqueza, aquele desejo, aquela carência. E eu concluo dizendo: há mais pessoas indisciplinadas na vida do que pessoas disciplinadas. Há pessoas indisciplinadas para comer. Há pessoas indisciplinadas para vestir. Há pessoas indisciplinadas com o tempo. É ou não é? Basta você dar uma olhada assim ao redor. Você vai ver que há mais pessoas indisciplinadas. O que predomina é a desordem, a indisciplina. O que predomina é o caos. E a indisciplina nos faz repetir. Então amanhã nós pegamos a segunda parte. Eu nem cheguei no assunto que fala o que Deus nos mandou fazer. Ter espadas e não pedras. Vamos levantar, vamos orar. Posso chamar o grupo de louvor aqui? Pode. Cadê aquela moça que cantou? Essa moça que cantou aquela música que você cantou, moça. Você crê que o Espírito Santo está aqui?
Você crê que Ele te chamou para essa hora? É tão importante que você saiba qual é a arma que você tem. É tão importante que você saiba usar a arma que Deus te deu. Espada e não pedras. Há um tempo novo na sua vida. Há uma estação nova para você. É o tempo do Espírito na sua vida. Deus vai penetrar coisas profundas na sua vida nesses dias. A palavra do Espírito vai penetrar. A palavra do Espírito vai penetrar. E vai dividir. E vai cortar tudo aquilo que Deus não quer que permaneça mais na sua vida. É um tempo novo para você. E quem crê, diga: eu recebo. Eu recebo. Amém? Vamos cantar. E logo após, nós vamos orar. Contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Descamado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti.
teus pés a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim. Você pode crer. Eu creio sim. Porque a palavra dele não mente. No que diz sobre mim. Ela não mente. Erabassore calabarracheirabas. Erabalabacheca taralabas. Essa canção diz sobre rótulos. Essa canção diz sobre limites. Essa canção diz de coisas que o inimigo quer usar para te paralisar. De coisas que o inimigo quer colocar na sua vida para te enfraquecer, para te tirar do combate, para te fazer se sentir ninguém. Mas Ele está dizendo que você é o melhor.